Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. E no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre a importância, a relevância da frutificação na vida cristã. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Gostaria de começar lendo lá em Mateus 3:8, que vai dizer assim: deem fruto que mostre o arrependimento. E outra versão vai dizer assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem profere essa frase é Cristo. E o que ele está querendo dizer, com tudo isso? O que são frutos de arrependimento? Por que é necessário que a gente produza isso? Então, primeiramente, frutos de arrependimento são ações, são atitudes de uma pessoa que teve a sua vida transformada por Cristo e foi encontrada por Ele. E daí, quando essa pessoa foi encontrada por Ele, ela já não vive mais para ela mesma, ela já não vive mais da mesma forma que ela vivia, errando o alvo constantemente, pecando constantemente. Mas agora ela teve suas atitudes, a sua mentalidade transformada e passa a produzir frutos de arrependimento. Frutos que mostram que sua vida foi encontrada por Cristo, de que sua vida foi mudada. Mas qual é a importância, qual é a relevância disso? Isso está muito ligado, se a gente parar para pensar, com relação ao nosso testemunho, ao bom testemunho. O evangelho, muitas vezes, ele é anunciado, não apenas verbalmente, eu tô falando muito sobre isso até nos últimos episódios, mas é verdade, de que o evangelho é anunciado muitas vezes pelas nossas ações, pelo nosso posicionamento. E Cristo, ele reforça isso, tanto que ele diz aos discípulos de que o mundo vai conhecer, o mundo vai saber que nós somos discípulos, que nós somos seguidores de Cristo, através do amor. E o amor, ele nada mais é do que atitudes. 1 Coríntios 13 vai falar sobre isso. São posicionamentos, são atitudes que nós tomamos que mostram que nós amamos ou não uma pessoa. A Bíblia vai nos dizer em João 15 de que Jesus, ele é a oliveira e que nós somos os ramos. Ou seja, de que nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós precisamos mostrar isso ao mundo. É impossível que você esteja em Cristo e não mostre isso com ações, com palavras, E eu falo muito sobre isso no episódio 7. Eu vou deixar aqui na descrição os episódios que a gente tem aqui no podcast que falam sobre isso, se você deseja escutar. E eu altamente recomendo o episódio 7. Eu falo muito, muito sobre esse aspecto aí de João 15. Mas é a realidade de que em Cristo nós somos nova criatura. E sendo nova criatura, nossas ações, nosso comportamento também deve mudar. Contudo, nós não fomos chamados para frutificar e para mudar de vida, digamos assim, sozinhos. A gente não consegue. Tanto que por isso Jesus morreu na cruz para nos salvar. Tanto que por isso, através de Cristo, nós temos a vitória. E Cristo, quando ele subiu aos céus, ele deixou alguém aqui. E esse alguém é o Espírito Santo. Ele é quem nos auxilia, ele é quem nos ajuda nos momentos de dificuldade, nos momentos de fraqueza. É ele quem está lá com a gente. E é ele quem produz essa mudança, esse arrependimento no nosso coração. E eu gostaria de ler com vocês em Gálatas 5, do versículo 22 até o versículo 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso é o que Paulo nos exorta. Então, a gente tem ações que Deus espera que nós a pratiquemos. O fruto do Espírito, como eu acabei de ler, são uma delas. E quem nos ajuda é o Espírito Santo. Então, a gente entende que quem nos capacita a vivermos essa mudança é o Espírito Santo. Quem nos transforma é o Espírito Santo. Mas nós não podemos negar o nosso papel nessa história. A gente não pode negar o nosso papel de abrir o nosso coração, de sermos transparentes diante do Senhor e de nos esforçarmos e de nos dedicarmos
para que isso aconteça, para que os frutos sejam gerados em nós. Tem uma frase do livro De Dentro para Fora, do Drummond Lacerda e da Raquel Cabral. Esse livro é sensacional, ele me quebrou no bom sentido, né? Ele me quebrantou em muitas áreas que eu precisava. E ele vai dizer assim: para gerar o fruto do Espírito, o agricultor plantou em nós a semente da palavra de Deus. Então, não apenas, é claro que a palavra de Deus ela é eficaz, ela é poderosa, mas também requer de nós um posicionamento de nos debruçarmos a estudá-la, a lê-la e principalmente a praticá-la. Então, né, respondendo aquela pergunta, qual é a relevância, qual é a importância da frutificação na vida cristã? Primeiro, que Cristo nos chamou a fazer isso. João 15 vai dizer muito sobre isso. De que Cristo ele nos chamou, Deus espera de nós a frutificação. Porque Deus sabe, né, o poder de um testemunho, o poder de um bom testemunho. De que o evangelho ele não consiste apenas em palavras, mas em ações, em atitudes. Então, essa é a importância da frutificação, porque o fruto ele nunca é sobre nós. O reino de Deus ele nunca é sobre nós, ele sempre vai além. Uma árvore não se beneficia do seu próprio fruto. A árvore, ela dá fruto para que outros a consumam. Ela serve os outros. Então, a minha oração é para que a gente seja assim no reino de Deus. E isso é muito incrível de pensar, porque para que uma árvore possa frutificar, dar frutos saudáveis, dar frutos viçosos, dar frutos bons, de qualidade, é necessário que ela esteja em um solo fértil. Então, isso é para a gente pensar, para a gente meditar em que solo nós temos nos arraigado, em que solo nós temos nos firmado. Porque se a gente tem se firmado em um solo pobre de fertilização, a gente não vai dar frutos bons, a gente vai dar frutos de má qualidade. E não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Deus quer de nós. Então, que o nosso coração esteja alerta, que os nossos olhos estejam abertos e atentos a isso. Aonde nós temos nos fixado, onde nossos olhos têm fixado, onde nosso coração tem estado, onde nós temos frutificado. Mas, se por outro lado nós decidirmos fixarmos, nos arraigarmos em um solo fértil, que é Cristo, nós certamente daremos bons frutos. Então, que Cristo seja a nossa base, que Cristo seja o solo fértil. Não há como frutificar longe dele. Não há como frutificar longe da sua bondade, da sua misericórdia, longe de ter um relacionamento, sem ter um relacionamento íntimo com ele. No Salmo 1 vai dizer assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Perceba que no verso 1 ele vai dizer: não imita a conduta dos pecadores. O justo, aquele que segue a Cristo, ele não imita a conduta daqueles que não conhecem a Cristo. Porque o nosso posicionamento, a nossa mentalidade é diferente, ela foi transformada. Nós não temos mais prazer no pecado, nós temos prazer em agradar ao Senhor. E agora nós paramos de amar o pecado e deleitar-se nele, mas a nossa satisfação agora vem do Senhor. Então a nossa fonte de fertilidade, digamos assim, o nosso solo, agora é a palavra de Deus, agora é o próprio Cristo. E isso muda os frutos que nós produzimos. Nós não imitamos mais a conduta daqueles que não agradam a Deus, mas a nossa conduta agora é pautada pelas Escrituras. Eu espero que você tenha sido edificado por esse conteúdo. Eu vou deixar aqui mais uma vez o nosso Instagram, os episódios que eu falo sobre isso também, caso você tenha interesse em se aprofundar nesse assunto. Muito obrigada por ter me escutado até aqui e até a próxima semana. Que Deus te abençoe.